Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Fábio Martins, com base no livro de Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Mas, antes de começar a nossa lição, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Não se esqueça também de curtir, de deixar aqui o seu comentário e de, é claro, acionar o sino das notificações, que isso é muito importante, porque assim você vai receber a lição no momento em que nós estivermos aqui compartilhando. E compartilhe aí também com um irmão. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje é a lição de número 9 e que traz o título Um Futuro de Bênção, e que tem um texto base em Isaías, em 2 capítulos, nos capítulos 34 e 35, onde nós estaremos lendo apenas o versículo 8 do capítulo 35 para a nossa introdução neste momento. E o texto de Isaías, ele nos diz assim: E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado Caminho de Santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Bem, irmãos, o objetivo da lição que a gente começa aqui nesta semana é o de demonstrar a importância, demonstrar o compromisso com o Senhor Jesus. E também da aplicação das lições que foram aprendidas do caminho santo. Com o estudo de hoje, aqui da nossa lição, nós poderemos compreender o caminho santo que Isaías fala aqui no versículo 8 do capítulo 35, como o caminho da redenção para, é claro, os redimidos. Será o momento para que possamos refletir sobre a santidade como requisito para trilhar esse caminho de comunhão com o Pai, esse caminho de comunhão com o Senhor de nossas vidas. E também nessa lição, nós poderemos ver que há uma necessidade de valorizar a segurança e a alegria que foram prometidas por Deus aos que seguem a sua jornada. Mas antes, no entanto, eu, como faço a toda semana, eu quero aqui agradecer aos irmãos aí do outro lado que têm nos enviado para nós mensagens de todo o Brasil. E é claro, não somente aqui da área da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero aqui mandar o meu abraço para o nosso querido pastor Fernando Crespo, ele que é da Igreja Batista Cidade Luz, que fica em Campos dos Goitacazes, lá no norte fluminense. Meus cumprimentos também vai agora para a Gisele Marins Cunha. Ela é da Primeira Igreja Batista, que fica em São Vicente de Paulo, lá em Araruama. Um abraço também para todos os irmãos aí daquela igreja e ao pastor Marcelo Barbosa. Agora vai o meu abraço para a Vanilda Silva Guilherme, ela que é da Primeira Igreja Batista, que fica no Jardim Guandu, lá no município de Nova Iguaçu. Quero aqui mandar também o meu abraço a todos os irmãos dessa igreja. E o meu cumprimento agora vai para a Miriam Oliveira.
ela que também sempre tem aqui nos enviado mensagem, acompanhando também as nossas lições. E um recado para você, quando você mandar aqui a sua mensagem aqui no rodapé do nosso canal, não esqueça de colocar de onde você é, qual igreja você pertence e também de se inscrever aqui no nosso canal. E também é muito importante você verificar se ainda está inscrito, porque às vezes as inscrições desaparecem e você não recebe de imediato o nosso vídeo. Bem, irmãos, na lição de hoje, nós estaremos estudando, como falamos, os capítulos 34 e também 35 do livro de Isaías. Neste estudo de hoje, nós estaremos focando nesses dois capítulos e veremos Isaías apresentando uma visão de juízo universal. Mas também ele mostra uma poderosa visão sobre o caminho da redenção que Deus traçou para o seu povo. E um link, desse caminho da redenção ao caminho de Jesus, a qual ele ensinou. Essa passagem ela é rica em simbolismo e também significado espiritual. E assim, dessa forma, a Escritura ela vai nos garantir a existência de apenas dois caminhos. Um caminho de vida e bênção e o outro caminho, que é de morte e maldição. Após a descrição feita no livro de Isaías 34, acerca das consequências de se tornar o caminho errado, de tomar aí o caminho errado, agora nós temos um vislumbre das maravilhas também reservadas aos que trilham o caminho santo. E o autor do livro, Isaías, nesses capítulos, ele vai formar aí um epílogo de encerramento dessa primeira grande coletânea dessas profecias desse tão grandioso profeta de Deus. Eles retratam, esses dois capítulos, um contraste dramático entre a condenação e a restauração. No capítulo 34, o profeta ele vai anunciar o severo juízo de Deus sobre as nações, em particular sobre Edom, como fala assim no versículo 6. No texto subsequente, o autor ele oferece uma visão de esperança e renovação. O capítulo 34, ele vai descrever uma devastação completa, inclusive que resultará da ira divina, com imagens de desolação e também destruição total. O destino dos ímpios, ele é marcado, neste texto, pela justiça do Senhor, refletindo, inclusive, também a seriedade do pecado e da rebelião contra Deus. Já no capítulo seguinte, o capítulo 35, por sua vez, ele vai apresentar aí a restauração da criação e a redenção aí de todo o seu povo. Aí aparece o deserto, a figura do deserto, que florescerá, e os fracos que serão fortalecidos, e a justiça então reinará. O capítulo ele vai apontar para um caminho de santidade, onde os redimidos eles andarão em segurança, cheios de alegria e de paz. Juntos, esses capítulos, eles mostram que, apesar da severidade do julgamento, que com certeza ocorrerá, um futuro de bênção virá também para aqueles que confiam em Deus. Assim, dessa forma, nos próximos minutos desse nosso estudo, nós vamos estar estudando e entendendo o significado profético dessa lição aqui, que nós estaremos experimentando. E Isaías, ele vai assim referir ao caminho santo e especifica
quem são os que percorrerão e qual destino os aguarda. Desse modo, nós podemos entender que nós também vivemos no exílio. O estudo dessa lição, ele deve renovar a nossa consciência de que não somos deste mundo, não pertencemos a isso aqui, bem como o nosso desejo é o de cumprir o caminho. Em sua misericórdia, Deus é quem nos oferece o seu Filho, o seu único Filho, e também o seu Espírito Santo, para nos santificar ao longo dessa jornada, desta caminhada. Portanto, é muito importante a gente mostrar que ninguém alcança a santificação por si mesmo. Somente serão levados até Deus todos os que creram em Jesus. E é sobre essas verdades que nós estaremos, a partir de agora, estudando na lição de hoje. E dessa maneira, irmãos, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título Um Juízo Universal. Um juízo universal. Está no capítulo 34, do versículo 1 até o versículo 4, este nosso momento inicial. Neste tópico nós veremos que a Bíblia, ela nos dá uma ideia, inclusive bem clara, de que a redenção e a salvação de Deus não serão assim, não darão apenas um domínio da alma humana, mas também esse domínio vai ser em tudo e sobre tudo que existe. Mas, no entanto, essa questão ela será a posteriori do juízo universal. Apesar de tantos pessimismos e também incertezas, nós ainda sonhamos com um futuro melhor, não é mesmo? Bem, como podemos observar nos últimos textos aqui que nós estudamos do profeta Isaías, ele, especialmente, inclusive a partir do capítulo de número 28, ele vai nos conduzir a um momento no qual nós temos a informação dos julgamentos de Deus que vão cair sobre Israel, sobre também Judá e sobre as demais nações, como nós assim estudamos até agora. Já o capítulo 34, junto com o capítulo 35, vão ser dois capítulos que funcionam como um desfecho daquele cenário que nós estudamos até agora, desse cenário inicial de juízo apontado nesses capítulos anteriores. E para terminar esse trecho, já que Isaías 36, já na semana que vem, que nós estudaremos, vai ter especialmente um trecho voltado para a história de Israel, nós vamos encontrar aqui, neste capítulo 34, na lição de hoje, uma mensagem forte, redefinindo os detalhes do julgamento contra todas as nações. Os primeiros versos do capítulo 34 vão deixar assim bem claro que o juízo trazido pelo Senhor não será assim apenas sobre Israel, mas sobre todas as nações. Isaías deixa isso bem claro. Todas essas nações que vivem em iniquidade. O texto diz que o Senhor julgará as nações, inclusive resultando numa carnificina generalizada e também derramamento de sangue. Até os céus não escaparão. As estrelas, talvez assim simbolizando oposição celeste a Deus. Assim fala no capítulo 24, no versículo 21, que são retratados aqui como apodrecendo e também caindo como uma folha de figo no chão. Assim está registrado no capítulo 34, no versículo 4. Os versos 2 e 3, eles vão registrar assim, numa linguagem intensa e inclusive temerosa,
a qual retrata a ira divina com imagens de extermínio e destruição total. A expressão "os seus cadáveres serão lançados fora", como diz o texto, simboliza a derrota completa das nações que se rebelaram contra Javé. Isso reforça a seriedade do julgamento de Deus e a certeza de que o pecado ele tem consequências severas. Isaías 34, no versículo 4, por sua vez, ele menciona aqui que todo o exército dos céus se dissolverá, com os céus enrolando-se como um livro. O que pode, neste momento, a gente entender que vai simbolizar aqui o fim da ordem cósmica, essa ordem que a gente vê nesse momento atual, e a inauguração de uma nova realidade. O poder de Deus, a sua soberania, são identificados por meio dessa visão apocalíptica. E também, esse texto vai reforçar o compromisso de Deus com a justiça e também com a lisura moral. A destruição do mal aqui retratada funciona como um prelúdio da renovação futura a ser implementada pelo Senhor. No texto, a gente verifica, ao estudar, que antes de que a bênção ela chegue para o povo que será restaurado, Deus mais uma vez fala sobre o grande julgamento que atinge a todos. Voltando ao tema, esse tema do julgamento, esse julgamento contra as nações perversas, todas as práticas condenadas por Deus. Mais uma vez, o profeta ele vai enfatizar este grande julgamento que virá contra isso tudo. Essa linguagem vívida de destruição é um chamado para o arrependimento e também um reconhecimento da necessidade que todo ser humano deve ter de submeter-se ao Senhor. A transitoriedade de todas as coisas e a efemeridade da vida, elas devem nos fazer mais comprometidos e também tementes a Javé. Ao olhar para nós mesmos, nós vemos que nós não temos todo um poder. E assim, a partir destes versículos iniciais, o texto bíblico ele vai falar muito sobre o julgamento de Deus contra Edom. E a gente já falou um pouquinho sobre isso na lição passada, mas Edom era o nome de uma região habitada pelos descendentes de Esaú, que era irmão gêmeo de Jacó. O nome Edom, como falamos na lição anterior, vem do hebraico Adom, que significa vermelho, ou mesmo Adão, que vai referir-se e indicar toda a humanidade. Assim, dessa forma, a pergunta que não quer calar é: o que acontece e o que aconteceu para Deus estar tão bravo com Edom, aqui nesse contexto de julgamento final sobre as nações? Bem, irmãos, da mesma maneira como acontece nos capítulos anteriores que nós estudamos, Edom aqui, quando a gente estuda esse texto de Isaías, não deve ser entendido literalmente, mas sim, é um símbolo da perversidade das nações, que vai atrair o grande julgamento de Deus, ou seja, de toda a humanidade. Essa humanidade que se levanta contra Deus e, por conseguinte, Deus vai levantar-se contra esse mal. E essa percepção, ela deve nos ajudar a ler o profeta Isaías com cuidado. Quando nós lemos a Bíblia, especialmente lendo esses trechos aqui proféticos do Antigo Testamento, acontece que há muita figura de linguagem. Não se pode, assim, ler
e entender tudo de uma maneira muito literal. Porque se a gente fizer isso, a mensagem ela vai ser prejudicada no seu entendimento. Em resumo, irmãos, nós entendemos aqui que o juízo de Deus cairá sobre toda a humanidade sem qualquer distinção. Era isso que Isaías queria dizer nessa mensagem de Deus para nós. E dessa forma chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título Um Juízo Irreversível. Um juízo irreversível. Está no capítulo 34, do versículo 5 até o versículo 15. Neste tópico, nós vamos aqui entender o que é a irreversibilidade e como ela implica assim em nossa vida diária. A gente, quando fala essa palavra, a gente vai remetermos ao direito e à irreversibilidade, que é uma característica aplicada às decisões judiciais, aos contratos, aos acordos e em outras situações legais, que uma vez estabelecidas, não podem de maneira alguma ser alterada ou revogada. Essa irreversibilidade, ela pode decorrer de uma decisão final de um tribunal ou de uma cláusula contratual, inclusive específica. E ao olharmos aqui para esse texto de Isaías, nós vemos que o juízo final ele já foi sentenciado sobre a humanidade e será irreversível. Jamais essa sentença poderá ser alterada. O destino de Edom, que nós estávamos falando agora há pouco, registrado aí em Isaías 34, nesses versículos de 5 ao 15, é uma demonstração da justiça divina. Deus não ignora a maldade. E também aqueles que praticam a injustiça, eles enfrentarão a destruição, como bem destaca Isaías. A imagem da terra devastada e das criaturas habitando as ruínas simboliza a justiça consumada de Deus sobre todos os ímpios. Como diz o texto, o Senhor separou Edom, dando-lhe atenção especial, talvez por sua persistente inimizade contra o povo de Deus, como o próprio Obadias, assim ele também retrata. Ele arruinaria Edom para sempre. E Deus trará esse julgamento que é registrado no verso 8 deste capítulo. O nosso Deus, o Senhor, ele terá o seu dia de vingança, um ano de retribuição para defender a causa de Sião, ou seja, do seu povo. A defesa da causa de Sião tem a ver com a restauração do seu povo depois do julgamento. E esse texto, ele vai pronunciar todas as bênçãos escatológicas que se cumprirão no futuro de maneira plena a toda a nação de Deus. Todos aqueles foram escolhidos pelo Senhor. Todos os inimigos de Deus teriam a mesma sentença. Deus havia decretado, e assim seria de acordo com os versículos 16 e 17, essa aplicação dessa sentença. Esse julgamento severo é uma advertência sobre as consequências da rejeição de Deus. Não só isso, mas também do abuso do poder, destacando que o mal, ele não ficará impune. Antes, no entanto, Isaías ele vai pintar aí um quadro desolador. Esse quadro apresentando aí uma terra devastada, com sangue e também destruição. Os versículos 6 e 7 do capítulo 34 assim registra. A região edomita será transformada em deserto.
inclusive habitado por animais selvagens. Do versículo 11 até o 15 do capítulo 34, assim registra. É uma cena que indica que a terra será tão arrasada, mas tão arrasada, que se tornará inabitável para os seres humanos. O cenário se tornaria desagradável. Inclusive, inviabilizaria a existência da vida humana naquele local. A informação mais terrível, no entanto, ainda não é isso. Advém do fato de que o juízo ele é irreversível, pois é a sentença do Supremo Juiz, do Senhor de tudo. Esse julgamento sobre a nação de Edom significa que todas as nações perversas, significa que todos os povos que excederam na sua atitude, inclusive perante o uso da força e do poder, com orgulho e altivez, aplicando mal contra todas as outras nações boas, mostra nessa figura de desolação. E é exatamente uma espécie de deserto habitado por animais peçonhentos, animais voltados para o consumo de carnes podres, animais que são semelhantes ao urubu, animais que evocam para si a morte. Parece, irmãos, então, quando a gente lê isso aqui, realmente um cenário de um deserto tenebroso, de uma coisa realmente assustadora. E era necessário mostrar isso assim, porque Isaías vai comunicar que de geração em geração será assolada e nunca mais passará por ela ninguém. No versículo 10 assim define, evidenciando a seriedade e a permanência dessa condenação a estes descendentes de Isaac. Por outro lado, Deus, ele é justo e bondoso também para conosco. O coração verdadeiramente crente pode descansar no conhecimento de que as coisas serão diferentes no bom tempo de Deus, onde o mal terá o seu castigo e, ao mesmo tempo, o bem será recompensado. Faz essa distinção este capítulo. Aprendemos que tudo tem um limite e que a ausência de arrependimento proporciona um desdobramentos inclusive amargos e dolorosos. Não foram poucas as advertências, como vimos aqui em todos esses textos até agora, e mensagens que buscaram falar ao coração dos povos. Sendo assim, não haverá motivos, inclusive também razões ou ações que pudessem agora reverter este quadro. Quando tudo parece acabado, inclusive para sempre, vem uma palavra de consolo em Isaías, no capítulo 35, no versículo 8, que foi aí o nosso texto áureo que lemos aqui no início da nossa lição, que diz: e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Inclusive, aqueles que acompanhavam e caminhavam com Jesus era chamado de a seita do caminho. E assim chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título O Caminho Santo. O Caminho Santo, que está no capítulo 35, do versículo 1 ao versículo 10. Neste tópico, nós veremos que diante desse cenário que nós estudamos até aqui, tão estranho, inclusive esquisito, esse deserto aqui cheio de animais, levando o terror, de repente o capítulo 35, ele surge com força total diante desse cenário impressionante. Inclusive aponta para uma paz eterna e ao mesmo tempo eficaz.
Diz o texto que o deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. Em contraste com o julgamento anterior que estudamos, no capítulo 34, Isaías 35, ele falará da restauração, da criação, já nos 2 primeiros versículos. Quando a gente olha, a gente vê que o deserto florescerá. Isso simboliza a renovação espiritual e também física que Deus trará ao seu povo. Essa alegria, esse louvor, querão substituir aquela tristeza. É uma promessa de esperança e também de restauração futura. Agora o cenário muda. Muda também o seu foco. O foco que na lente aí do profeta é diferente. Então vemos aqui o deserto, a terra ressequida, agora cheia de flores, com grande alegria, mostrando vida, mostrando aqui um aspecto verdejante, muito especial, que é, claro, um anúncio da grande restauração final de Deus para com o seu povo. Na verdade, irmãos, Isaías, ele faz um anúncio simbólico da era messiânica. Dessa era, ainda que muitos queiram ver neste texto bastante literarismo, mas não tem como. E aí, o verso 5 diz: então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o servo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas se romperão no ermo e riachos no deserto. Vemos aqui que esse anúncio dessa era messiânica, esse anúncio neste momento aqui, quando o deserto ele estava presente e se alegra. O deserto aqui recebe flor, o deserto aqui irá florescer. Este anúncio desta era especial envolve a presença de Deus fazendo milagres extraordinários no meio do seu povo. E é por isso que, chegando lá no Novo Testamento, quando nós estudamos, nós vamos encontrar a grande importância do ministério de Jesus, o ministério inicial, o ministério de cura de Jesus Cristo. Por que essa identificação? Porque a cura, especialmente desse tipo aqui, a cura do cego, de nascença, do surdo, daquele que tem um defeito físico, daquele que não tem como ser curado de modo algum. Isso representa o poder da vida no nosso meio. O poder da vida daquele que deu a vida. Então, o ministério de Cristo, da cura, quando ele anuncia aqui, Isaías, essa era messiânica, está plenamente de acordo com a expectativa que aparece aqui também em Isaías, no capítulo 35. As palavras do profeta são de ânimo e também de muito encorajamento. Quando ele diz: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Dos versículos 3 e a parte A do versículo 4. Assim diz. Isaías chama o povo a ter coragem, porque Deus intervirá para trazer salvação. Os que estão fracos serão fortalecidos. Os cegos verão. Os surdos ouvirão. E os coxos saltarão. O poder restaurador do Senhor e seus milagres
serão evidentes. Os versos finais de Isaías 35 revelam o caminho santo, no verso 8. O caminho santo pelo qual os redimidos eles caminharão. Ao menos duas lições são aqui alcançadas nestes versos. A primeira lição que a gente pode ver é que o caminho de santidade ele é essencial para que possamos estar na presença de Deus. O imundo não passa por ele. Apenas os que foram redimidos e purificados podem trilhar. Purificado por onde? Pelo sangue do Cordeiro. Já os que foram deixando as suas impurezas e mazelas revelarão sua transformação e consequente aptidão para se estar na presença de Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Assim está registrado em Hebreus 12, no versículo 14. A segunda lição que nós vemos aqui também revela a segurança desse caminho. O texto diz que nenhum leão ou animal feroz passará por ele. No verso 9 assim o diz. Isso ensina para nós que Deus ele oferece proteção aos que andam em seus caminhos, inclusive garantindo assim segurança espiritual e paz também aos que vivem em santidade. Aqueles que seguem a Deus, com certeza, podem trilhar esse caminho com confiança. Inclusive, irmãos, sabendo que estão guardados por Ele e que nada vai fazer afastar-nos deste destino prometido. Aqui está a nossa segurança. Podemos andar pelo caminho da vida, dessa vida cotidiana nossa, mas sabendo que as adversidades não serão capazes de nos afastar da presença e do amor de Deus. E que esse amor está em Cristo Jesus. De acordo com o próprio apóstolo Paulo assim registra aos Romanos no capítulo 8, no versículo 39. E neste caminhar chegamos à conclusão desta nona lição deste primeiro trimestre da revista Palavra e Vida. Assim como a gente estudou, o juízo do Senhor, ele foi inevitável. Será inevitável nos tempos de Isaías. Nós cremos que também o seu juízo final também será inevitável. Nada passa despercebido aos olhos assim de Deus, que é capaz de sondar mentes e corações. Sendo assim, a nossa salvação e o avanço na fé devem ser desenvolvidos com temor e comprometimento genuíno. Esse juízo é justo e irreversível, como ilustrado aqui pela desolação permanente da terra de Edom. E também nos serve uma grande advertência também para os nossos dias e como conselho. Deve nos constranger a repensarmos os nossos caminhos e ações no nosso dia a dia, as nossas palavras, os nossos pensamentos. Deus, irmãos, não ignora o mal. O seu julgamento é uma resposta à injustiça e à arrogância de todo ser humano. A palavra de esperança para todos aqueles que estão aqui nesse texto, no entanto, revela-se na apresentação da restauração e também da renovação que Deus trará ao seu povo. O deserto florescerá e os lugares desolados serão cheios de vida e alegria. Essa visão de Isaías, ela transmite segurança
e paz para nós. Destacando que Deus, ele não apenas julga, mas Deus também restaura. Deus também renova aqueles que são fiéis a Ele. O caminho santo, do versículo 8 do capítulo 35, é um convite à santidade pessoal e imprescindível à comunhão com o Senhor. Ele conduz à sala do trono, à vida, à eternidade. Depois de tanto anúncio de julgamento, depois dessa expectativa correta de que a Síria, neste caso, como estudamos, iria destruir Israel e que Jerusalém e Judá também haveriam de sofrer no futuro, e que Deus, colocando aqui, vamos dizer, os pingos nos is, traz todo o julgamento para as demais nações que assim procedem. Assim, há uma grande esperança no anúncio nessa era messiânica, pegando aquela história de Israel naquele momento e transformando isso aí em bênção também para a gente, para que Deus chegasse até nós, a bênção de Deus chegasse até nós. Meu querido amigo e irmão, essa era messiânica já chegou, já foi inaugurada na pessoa de Jesus Cristo. O deserto deve se alegrar, o deserto deve florescer. E isso começa na minha vida, na sua vida, no meu coração, no seu coração. Mas não se esqueça, no futuro, quando o reino de Deus se manifestar plenamente, em toda a sua totalidade, em todo o seu fulgor, certamente nós estaremos vendo muito mais claramente a grandeza dessa verdade que foi colocada aqui para nós no estudo de hoje em Isaías, nesses dois capítulos, 34 e 35. Guarde isso para você. O deserto se alegrará, o deserto florescerá. E dessa forma chegamos ao nosso momento para pensar e agir com 3 reflexões propostas pelo pastor Fábio Martins. Bem, irmãos, a primeira reflexão nos leva a um questionamento. Quais mudanças significativas você precisa implementar na sua vida para que você ande constantemente na presença de Deus? Certo. Na segunda reflexão, o autor da revista, o pastor Fábio Martins, ele nos indaga: quem tem sido a sua fonte de esperança e fortalecimento? A quem você tem temido mais? As pessoas, as circunstâncias ou ao Senhor? E a terceira e última reflexão, ela vai afirmar que o caminho santo, ele é o lugar de conserto e também o lugar de refrigério. E aqui vai mais uma questão. Os caminhos pelos quais você tem andado, que você anda, revelam a sua conversão? Revela a sua mudança? Revela a sua santidade? Então, irmãos, que você, juntamente com os irmãos aí, como a gente, todo final de lição a gente orienta, possam reunir com seus irmãos na Escola Bíblica Dominical, ou até mesmo durante a semana aí, para compartilhar uns com os outros sobre essas questões colocadas aqui nessas 3 reflexões. É claro, para o amadurecimento de cada um com as experiências apresentadas por cada irmão. Assim, nós estudamos hoje, aqui no nosso canal, os capítulos 34 e também o capítulo 35 de Isaías, com o tema Um Futuro de Bênção. Nós vimos aqui, na lição de hoje,
que Deus, apesar do julgamento trazido sobre Israel, do julgamento trazido sobre Judá e também as nações, tem grandes esperanças e muita alegria prometida para o futuro do mundo. É claro, daqueles que se voltam para Ele, daqueles que voltam para a palavra do Senhor. E a gente olhando para o cenário do nosso dia a dia, é claro que a gente fica assim. Será que isso vai acontecer mesmo? Tanta coisa terrível. Tanto crime apavorante. Será que isso vai ser assim? Olha, irmão, preste bem atenção. Apesar deste momento horroroso que nós vivemos até hoje, no nosso dia a dia, aguardamos um futuro glorioso, como o próprio Jesus Cristo declarou. Não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Como o próprio Jesus disse, na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhe lugar. E se eu for e lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí Tomé faz aquela pergunta, né? Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? E Jesus ele responde para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, a jornada dos redimidos, ela é conduzida por Deus. E aqueles que se mantêm firmes no caminho santo, ao longo da vida, confiando continuamente no Senhor, com certeza não errarão o destino que é a morada eterna com o Senhor Jesus na glória eterna. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, no botão aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. E confira se ainda está inscrito. Curta, deixe o seu comentário, acione aí o sino das notificações para que você possa receber a lição no momento que nós estivermos publicando. E compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar deste conteúdo para a edificação de cada um na palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando mais uma lição. Dessa vez, nós estaremos estudando a lição de número 10 e que traz aí o título Orgulho, Fé e Oração. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir.